E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Rafael Rocha, eu sou o líder do time de soluções aqui para clientes do time da Sensidia. E hoje, pessoal, a gente vai iniciar aqui uma série de bate-papos para falar de tecnologia, para falar de evoluções, arquiteturas, microserviços, enfim, tudo que é assunto bastante interessante aí, trazer um pouco da nossa experiência aí para vocês, tá? Bom, hoje aqui eu tô com o Cláudio. Claudião é um arquiteto aí de vasta carreira, de muita experiência, né, Claudião? Escreveu um livro, enfim, dá palestra no TDC, em tudo quanto é lugar aí. É, Fala um pouquinho aí de você aí, conta um pouquinho da sua história pra gente aí. Bom, valeu, Rocha, valeu pelo convite. Bom, eu sou o Cláudio, como você falou, eu trabalho aqui na Cecília, eu sou arquiteto aqui também. Bom, tive a experiência de escrever um livro, foi uma experiência bastante legal para minha carreira, assim. Pude aprender muito, né, em profundidade sobre os temas do livro. E também trabalho muito, e gosto muito de trabalhar com microservices, assim. Eu venho trabalhando desde 2015, aplico diariamente aqui nos projetos na Sensidia e também gosto bastante de Kubernetes. Legal, bacana. E conta um pouco aí como que você veio parar aqui na Sensidia, que tipo de projetos que você já atuou aqui, o que que você já tem feito aí junto com a gente. Legal. Na verdade, eu comecei a fazer um MBA e daí eu conheci alguns dos diretores aqui da Sensidia. E eu sabia que a Sensidia sempre trabalhava com tecnologia e, assim, nas conversas, né, durante o intervalo, eles falaram, cara, tem vaga lá, e eu acabei vindo parar aqui. E é bastante legal poder trabalhar nesses projetos assim com bastante inovação, assim, ter experiência, né? Eu já trabalhei aqui em projetos de sistema bancário, criação de cartões, por exemplo. Também já trabalhei em projetos de telecom e também já trabalhei com projetos de pagamentos digitais. Hoje eu trabalho na área de produto da Sensidia. Legal, bem bacana, bem bacana. E falando um pouco aí, né, o tema de hoje, pessoal, é a gente fala muito de microserviços, né, por que está tão hype esse assunto, né, trazer um pouco também da nossa experiência para vocês, contar alguns cases bem rapidamente aqui, mas o Cláudio, você assim que viveu, né, que escreveu um livro relacionado, enfim, e que veio aqui para a Sensidia para trabalhar justamente com microservices, né, com microserviços. Por que você acha assim que esse assunto ele tem tanta relevância, né? Ou seja, está tão hype atualmente? Por que as empresas estão indo nessa direção, né? A gente fala muito de vamos quebrar o monolito, vamos deixar, né? Vamos, né? Assim, por que o assunto, né? Por que está tão rápido, ah, tanta ascensão assim esse assunto, né? Na verdade, eu acho que veio a origem dele é a necessidade das empresas entregarem novos produtos, né? Legal. Tipo, a gente estava, quando a gente... Bom, eu trabalhei há um tempo atrás com monolitos, né? Java E, por exemplo. Então, o ciclo de desenvolvimento era muito pesado, assim. Demorava muito para você conseguir entregar uma feature, porque justamente a base de código era grande, o tempo de deployment era grande, testar era difícil. Então as companhias começaram a achar maneiras de entregar valor mais rápido, né? Porque o mercado exige isso, né? Hoje uma companhia que não consegue entregar valor rápido, ela certamente perde em termos de concorrência. Então eu acho que microservices, na minha opinião, é muito ligado à evolução do negócio. E empresas que buscam microservices buscam entregar valor mais rápido para o cliente. Então se você vê como... por isso que dá fit bastante com, por exemplo, metodologias ágeis, por exemplo. Então eu acho que é essa a origem, porque a microservices entrou tanto no contexto de desenvolvimento de software de uma maneira tão rápida, assim, que também não é tão rápido e também não é tão novo, né? A gente tinha vestígios aí de 2014, o pessoal começando a trabalhar. Claro. E assim, você falou muito assim, né, realmente uma das principais vantagens, né, é o lead time, é construir coisas menores, né, o próprio nome diz, para conseguir de fato entregar valor mais rápido, né, mas quais são os desafios, né, assim, em termos, sei lá, tanto do design, ou tecnologias, enfim, quais são os principais desafios, né? Porque a gente vê muito, comece, né? Tem muitas vertentes falando, comece pelo monolito first, né? Voltando, né? Tudo isso, mas o que você vê, assim, quais são os principais desafios? Se eu falar, hoje vamos começar projeto de microserviço, quais são os principais desafios na sua visão e na sua opinião? Na minha opinião, o maior desafio é cultural, porque as empresas ainda trabalham naqueles modelos setorizados, né? DBAs, analistas de negócio. Esse eu acho que é o maior problema.
tecnicamente, a gente pode começar a falar de algumas coisas. Quando a gente vai para uma arquitetura de microservice, a gente trabalha muito com o sistema distribuído. Então, como a gente sabe, né, a rede falha bastante, então você vai ter que lidar com padrões como circuit breaker, como configurar timeout de uma maneira mais correta. Então, os desafios são relacionados à rede. E óbvio que também a gente está falando aí de como distribuir a configuração. É uma série de desafios, mas eu ainda acho, cara, que ele provê essa entrega de valor que as empresas tanto buscam, assim. E as plataformas estão passando por um processo de evolução para facilitar todos esses problemas que a gente tem na arquitetura do microservice. Legal. E falando especificamente ainda de microserviços, né, falando de linguagens, né, assim, o que vocês têm visto, assim, qual que é a linguagem preferida? Eu sei que você é um entusiasta hoje de Go, né, mas é um cara que veio do mundo Java, enfim, trabalhou com várias outras linguagens, né? O que você tem visto, assim? Existe uma preferência à hora de começar um projeto, ou seja, alguma simpatia, ou depende do contexto? O que você tem visto em relação às linguagens? Acho que uma das vantagens é você ter essa heterogeneidade que se fala, né? As empresas ainda tendem a utilizar os modelos e linguagens que elas utilizam, então clientes, por exemplo, que utilizam Java, eles naturalmente vão para Java. O que a gente tem que pensar quando a gente vai para uma arquitetura de microservice é que diminuir recurso computacional talvez seja uma boa ideia. Então, por isso que algumas linguagens que não possuem overhead de JVMs, como o JVM, por exemplo, têm ganhado um pouco de destaque, como que é o caso do Node, como que é o caso do Go. Essas linguagens elas não têm tanto overhead de infraestrutura, então por isso que também está começando a pouco se despontar, assim. Mas Java é um grande ecossistema e tem se mexido para chegar nesse objetivo também de diminuir overhead operacional, com certeza. Legal, muito bacana. E falando um pouco aí de microserviços, né, assim, como que a gente tem, qual que é a relação que a gente tem tido com o tema de APIs, né, assim, também que é outro tema super hype, né, que todo mundo está falando de APIs para habilitar novos negócios, API para criar ecossistemas de inovação, enfim, qual que é o fit, né, de APIs com microserviços, né? Eu tenho visto também muitas pessoas até confundem, né? Então fala assim, não, então eu vou construir uma API, mas no final das contas a API não é só a interface, mas tem também a implementação, né? Qual que é a sua visão assim, em relação a APIs e microserviços, como é que se lidam esses dois temas? Legal. Eu acho que API e microservices colam mesmo, né? Essa é uma cola natural, assim, né? Quando a gente fala de API, a gente busca entregar produtos digitais, né? Então você busca desenhar o seu negócio de uma maneira que o cliente possa consumir mais fácil. Então, e microservices da mesma maneira, né? Você tenta trazer os negócios alavancados pela API para o seu sistema. O que eu acho, o que ajuda você a adotar uma estratégia de API correta é você seguir para um design chamado API First. Isso eu acho que direciona. O que acontece? Hoje grandes empresas buscam microservices, como a gente falou, de uma maneira desenfreada e esquecem do design da API. Então, o design da API, quando a gente fala de parceiros externos, é muito importante. Então, essas APIs são chamadas APIs externas. Mas também tem uma outra linha de API interna que a gente vai trabalhar no microservice. Como a gente falou, pequenos sistemas que se conectam com outros sistemas. Normalmente se utilizam APIs para isso. APIs que falam sobre o protocolo HTTP. Então, por exemplo, você tem o modelo REST, você tem algum modelo também bastante utilizado e bastante voltado para APIs internas chamado de gRPC, muito performático. A gente tem casos de uso aqui na Sensidia e, de fato, a gente conseguiu ganhar um throughput bastante interessante. Então, quando a gente está falando de API interna, por exemplo, que é bastante utilizada, né? Lembra que a gente estava falando de estratégia digital para produto digital. Por exemplo, a gente fala de uma compra. Uma compra é uma compra, mas potencialmente ela encontra 10 microserviços para executar toda a tarefa de compra. Então, uma entrada, né, e 10 conexões de microserviços. Então, a gente tem que prestar atenção nesse modelo interno, de API interno também. Legal, legal. Em termos de tecnologia, você falou um pouco aí de APIs HTTP, né, mas se a gente pensar, realmente tem quando a gente está falando muito de APIs para habilitar
os novos negócios digitais, obviamente está falando de APIs baseadas em protocolo HTTP, né? Geralmente essas APIs elas são a porta de entrada ali para o seu ecossistema, né? O sistema de microserviços, onde está, enfim, todo o seu legado e tudo ali, todo o seu ecossistema, né? Falando um pouco dessas APIs ainda externas, né? A gente tem, você comentou um pouco de HTTP, mas você tem visto utilizar? O REST realmente é o padrão mais utilizado para esse tipo de APIs. Vem outros tipos de APIs baseados, por exemplo, a GraphQL ou coisa do tipo que vem também para essas APIs externas para habilitar essa integração com os seus microserviços, com os seus legados. O que tem a ver de tecnologia e padrões aí para APIs? Hoje o mercado, na maioria dos casos para essas APIs externas, a gente vê bastante, na verdade, vastamente utilizado o protocolo REST, mas o GraphQL vem ganhando terreno nesse mercado, né? Justamente por conta da, talvez, não flexibilidade do REST, né? Uhum. Quando você vai modificar a sua API REST, você tem que versionar. Então o GraphQL, ele pode ser considerado uma implementação de um padrão chamado BFF, né? Backend for Frontend, que facilita com que você escreva uma API e você não tem esse problema de versionamento, o que atrapalharia você quando a gente está falando de um cenário de você querer inovar de uma maneira mais rápida, por exemplo, ficar trocando campos no front-end, trocando telas no front-end, você não precisaria criar uma versão nova de uma API REST. Então, por isso o GraphQL vem ganhando um pouco no mercado nesse nicho específico de BFF. Legal, bacana. E falando um pouco aí voltando agora para as APIs internas, ou seja, as APIs aí de microserviços, né? A gente tem visto vários padrões, né, de implementação, padrões orientados a eventos, né? Você citou gRPC, que é um padrão que também proporciona sincronismo, entre outras características, né? Mas como você tem visto assim, o padrão de comunicação entre os microserviços, né? Fora gRPC, o pessoal tem utilizado os outros protocolos baseado em Kafka, baseado em AMQP, ou enfim, outros protocolos para fazer. Essa intercomunicação entre os microserviços tem sido mais híbrida mesmo, tem sido uma característica, dependendo do cenário, eu vou utilizar um tipo de API para cada cenário? Essa eu acho que é uma parte, na minha opinião, é a que mais me desperta interesse, assim, tipo, porque antigamente a gente falava de single protocolos únicos, né? E agora você tem essa diversidade, como você falou, né? Protocolos que lembram um pouco de mensageria, né? Como você falou, Kafka, como MQP. E dependendo do caso de uso, cara, esses modelos de comunicação funcionam melhor mesmo. Vale a pena você pensar, assim. Lembra que quanto mais assíncrono você for, menos problemas de performance você vai ter, de elasticidade você vai ter. Então, é uma característica da programação orientada à mensagem, essa elasticidade. Então, você pode se aproveitar desses padrões. E vale a pena muito olhar. Mas o bastante legal disso é que quando a gente fala de microservices, desse mundo, a gente discute esses vários padrões, essas várias metodologias, para chegar no melhor cenário, de melhor performance, de melhor latência. É muito legal discutir isso. Isso é uma parte bastante interessante da arquitetura do microservice, na minha opinião. Legal, muito bacana. E aí falando um pouco da evolução, né? Assim, você tem visto, você tem trabalhado bastante tempo, né, com microserviços, né? O que você tem visto de evolução aí dos últimos anos, né? Assim, em termos de tecnologias, por exemplo, provavelmente, a primeira vez que eu ouvi de microservice, eu já implementei microservice há bons anos atrás, mais de 5 anos atrás, né? Nem containers existiam, né? Como é que você viu assim, essa evolução, né, assim, das plataformas que ajudaram e quais foram elas, assim, quais são as mais importantes do momento? O que você tem visto aí em termos de evolução dessa era, digamos assim, pré-container, até uma era hoje mais voltada aí talvez a Kubernetes, voltada a Mesh, enfim, outro tema que a gente vai falar daqui a pouco também, né? Mas o que você tem visto aí de interessante aí nessa evolução, né? Quais os principais pontos aí? O que a gente pode perceber nesse caminho, né, é que o runtime mudou bastante, né? Então, a gente vinha de VMs, depois a gente foi para containers e depois a gente vai talvez para serverless, né? Então, o runtime mudou bastante.
Na época, o que eu trabalhei bastante, eu venho, como você falou, né, do mundo Java, então eu trabalhei bastante com bibliotecas do Netflix OSS, e que resolviam muitos problemas relacionados à rede. Então, por exemplo, mais numa stack de VMs na AWS. Então você tem projetos como, por exemplo, Eureka, como Hystrix, como Ribbon, que resolviam esses problemas de Service Discovery, de Circuit Breaker no próprio código, né? O problema disso é que só funcionava para Java. Então, por exemplo, se eu estivesse programando em Node, eu não tinha uma implementação testada, né, battle tested, como as pessoas falam, em outra linguagem. E daí que as pessoas não gostariam muito de escrever em Java, que Node não é o mesmo padrão de escrita de código de Java, né? Então, isso começou a ficar pesado, assim, começou a dar problemas, né? Depois teve evolução, daí a gente passou para containers, Docker começou a virar uma febre, né, para desenvolvimento. Depois os orquestradores, né, até que a gente chegou no Kubernetes, né. Então, a parte legal disso, na minha opinião, é o que eu escrevia bastante código para resolver problema de rede na minha aplicação Java, né, eu tinha que configurar o Hystrix, por exemplo, hoje eu consigo resolver na plataforma que eu estou fazendo o deploy da minha aplicação. O que me garante a velocidade necessária e que me garante alguns requisitos não funcionais para mim não pôr no meu código, que é bem massa, né? Na verdade, eu quero codificar para negócio e não para infraestrutura. E daí chegou até hoje no que é chamado de infraestrutura mesh, né? Que virou o hype depois de grandes empresas, né, lançarem talvez a mais famosa implementação do Istio, né? Que resolve todos aqueles problemas que o Netflix OSS resolvia de uma maneira bem mais limpa e na plataforma, sem código-fonte, para todas as linguagens, né? Então, de certa forma, ele democratizou as paradas, né, de microserviço para todas as linguagens, né? Legal. Legal. Você falou um pouco aí, então, aí do que é o Service Mesh, né, assim, quais os problemas que ele vinha a tentar resolver, né? E aí falando um pouco mais de mesh, assim, né, como você falou, Service Discovery é uma das capabilities, próprio Circuit Breaker, entre outros, né? Que tipo de outras capabilities ele tem, assim? O que ele promete entregar além dessas duas? Eu acho que duas coisas que para mim são bastante relevantes, assim, hoje a gente falando em termos de inovação, né? O primeiro é a observabilidade, né? Como a gente falou, os serviços se conectam, então essa grande malha de serviços se conectam de uma maneira frenética, assim, né? Então, você entender o tráfego de um request dentro da sua infraestrutura é muito, muito importante. Então, por exemplo, implementações de Service Mesh entregam isso para você out of box, assim, você não escreve código, tipo, faz o deploy na plataforma e resolve para você, né? Isso é muito massa. A outra coisa que também me chama bastante atenção quando a gente usa uma infraestrutura de Mesh é o Traffic Management, né? Como, por exemplo, a facilidade com que ele entrega estratégias avançadas de deployment, como, por exemplo, Canary Release, ou até estratégias de Traffic Mirroring, por exemplo, que ajuda muito a gente a entregar valor sem trazer problema para a nossa infraestrutura. Então, cara, isso de uma maneira simples, assim. Quem trabalhou com clusters, por exemplo, sabia o quanto impossível era você fazer um Canary Release ali. Era muito complicado, cara. Hoje, com 2 YAMLs, 3 YAMLs, você faz um Canary Release muito efetivo, assim. Legal, legal. E falando de tecnologia aí, de Service Mesh, assim, na sua opinião, a stack de Istio, Envoy, Proxy, entre outros, assim, realmente é o que a comunidade, é o que os developers estão utilizando? Qual que é a sua opinião sobre tecnologias de Istio? Ah, legal. Bom, o Istio, ele é patrocinado, assim, né, é bastante apoiado por empresas como Google, Red Hat e IBM, né? Então, isso ele tem tração, assim. A Sensidia está desenvolvendo uma solução, né, para Mesh, que tenta conectar os conceitos de API com API externas, com API internas, que a gente estava falando. E a gente criou em cima do Istio esse produto. Por quê? Por conta dessas grandes empresas patrocinarem e alavancarem a tecnologia. E, de fato, Envoy e Istio são projetos muito ativos na comunidade. A gente da Sensidia aqui participa dos canais de Slack do Istio, por exemplo, e conversa com o pessoal. Cara, quando você faz, por exemplo, baixa os códigos-fontes, a cada dia vem números por requests, né?
Então são projetos bastante ativos e são esses que a comunidade estão indo por conta desse open source, né? Essa é a grande sacada deles, né? Legal, bem bacana. E aí falando um pouco de mesh e como que a gente pode entregar mais valor, né? Então a gente falou muito aqui de APIs externas, né? Onde a Sensidia tem uma plataforma de API Management que inclui vários componentes aí, como por exemplo o API Gateway, que é justamente para a gente conseguir gerenciar o tráfego que vem, que a gente fala muito, né, de norte-sul, né, que vem de fora para dentro, né? E aí, assim, qual que foi a decisão, né, você comentou de que a Sensidia, ela começou um produto, né, de mesh, né? Por que dessa decisão, né? Porque a gente antes, que era uma plataforma de APIs puramente para APIs externas, o que motivou, né, a gente construir esse produto de Mesh Architecture e quais foram as tecnologias que a gente embarcou aí para entregar valor para os nossos clientes aí? Legal. Isso foi bem massa, sim, porque a gente teve que olhar bastante o mercado, né, e entender um pouco dos nossos clientes e de que mercado a gente gostaria de atingir. O que a gente percebeu é que em alguns pontos havia uma distinção muito forte desse tráfego norte-sul e desse tráfego interno, que é chamado leste-oeste, né? E a gente falou, cara, para quem busca negócios digitais, a transação ela não é norte-sul. Ele quer entender o que está acontecendo lá dentro do microservice dele para ver o problema, ou se tem um problema, né? Então a gente decidiu por essa linha. A gente acredita que há uma conexão desses dois tráfegos, desses dois mundos, e que precisam estar conectados numa única ferramenta, que é a ferramenta do Sensidia Mesh, né? Então a gente consegue ter uma visão end-to-end desde a entrada do request até o final do request, analisando com todos os padrões de observability, por exemplo, ferramentas como Jaeger, como Prometheus para coleta de métricas. Então a ferramenta ela vai unir tudo isso de uma maneira mais simples, né? E também, cara, o que a ferramenta vai entregar é uma melhor governança desses assets do Istio, né? Quando a gente fala do Istio, a gente tem inúmeros tipos de objetos que o Istio utiliza para usar traffic management, para fazer policies de deny, policies de OAuth, por exemplo, o que são assets um pouco complicados de se fazerem. Então, a ferramenta com API simples vai poder gerenciar tudo isso de uma maneira muito mais governada e muito mais simples de se olhar. Legal, legal. O que você está comentando, né, só para a gente ter um exemplo, é basicamente, quando a gente está falando de observabilidade, por exemplo, né, realmente ter uma determinada request que sair do front, por exemplo, né, na aplicação externa, você conseguir monitorar e saber exatamente por quais microserviços ele passou, onde que foi o erro, qual que é a latência, né, entre cada hop ali, né, ou cada microserviço ali que ele é chamado. É nessa linha que você está comentando. Né? Exatamente. Você conseguir pegar uma lupinha ali e olhar naquele request, né? A ferramenta da Sensidia ela tem suporte aos analytics, né? Então, por exemplo, todo o analytics da Sensidia você vai poder utilizar na solução de mesh também, vai ser bem transparente a configuração, e para fazer essa solução a gente teve que fazer um deep dive no Kubernetes, né? Então tipo, a gente teve que estudar, como você falou, entusiasta no Golang no começo, a gente teve que mergulhar em uma outra linguagem cujo o footprint é bem menor do que Java, é muito mais Kubernetes friendly, por exemplo. Então a gente acabou usando o Golang para fazer isso e mergulhando profundo nas entranhas do Kubernetes, né? Mexendo no master do Kubernetes e algumas customizações. O que foi bastante legal para a equipe, assim, o que tem nos ajudado bastante e ganhado muita expertise. Foi muito legal. E aí falando um pouco de valor, né? Assim, qual que é o nosso valor quando a gente... Valor, eu digo assim, da nossa solução, da Sensidia, assim, a sua opinião, né? Ao invés de o cliente, por exemplo, eu quero, assim, eu vou começar a construir microserviços, e aí, cara, eu preciso, sei lá, tem um Kubernetes para gerenciar os containers, aí eu tenho que instalar o Istio. Enfim, qual que é o nosso valor frente a isso, né? Ele pode escolher, vou ser o herói, né? Vou construir tudo isso do zero, né? Qual que seria o valor da nossa plataforma, assim,
que pode entregar para o arquiteto, para um time que está iniciando essa jornada, né, de microserviços, com mesh, etc. Legal, cara. Eu acho que, como a gente falou sobre aqueles problemas de rede, a plataforma vai ajudar você a configurar ela, vai ser muito mais simples de você fazer isso. Outro valor que, na minha opinião, é o que dá grande capacidade ao negócio, você vai conseguir fazer canary releases de APIs, por exemplo. Isso é muito interessante, porque como a gente estava falando, metodologias ágeis que potencializam a entrega de negócio, e você fazer isso em deployments tipo Big Bang, que pode acabar com tudo, não é uma boa ideia. Então, o Canary Release ajuda muito porque você consegue minimizar o impacto do cliente final. Então, a plataforma vai prover esse tipo de característica e a facilidade de você gerenciar tudo isso de uma maneira visual, né? Óbvio que a ferramenta nossa, ela também suporta a linha de comando. Então, se você está acostumado a mexer com linha de comando, para entrar no seu pipeline de DevOps não tem nenhuma restrição. Perfeito. Também. Se você não tem expertise, por exemplo, com kubectl, que é a linha de comando, você pode usar a interface gráfica. Se você tem expertise e quer fazer um pipeline automático, com kubectl, com os nossos objetos, você vai ter a mesma característica. Então, a gente já pensou nessas dois casos de uso, né? Interessante. Bom, e aí, Cláudio, falando um pouco de futuro, né? A gente chegou no estado atual, né, que é mesh, né, então microserviços gerenciados por Kubernetes, que rodam dentro de containers gerenciados por Kubernetes e OpenShift, entre outros, né? A gente falou bastante Kubernetes aqui, mas OpenShift é bastante utilizado também. Mas o que você vê de futuro aí, assim? Qual que é o próximo passo, assim? Falando talvez de mesh, né? E também de novas tecnologias, né? Novas tipos de arquiteturas, enfim. O que você vê de futuro aí para que tange esse mundo de microserviços? Né? Legal. A gente conseguiu, eu acho que na minha opinião, a gente conseguiu chegar num nível bastante interessante em termos de observabilidade, né? Quando a gente fala de microservices. Então a gente consegue dar deep dive no request, o que possibilita a gente dar um passo mais além, na minha opinião. Que é, por exemplo, adotar uma arquitetura de serverless, que também já não é uma arquitetura tão nova, mas que tinha alguns desafios em termos de observabilidade. Então a gente não tinha essas ferramentas que nos ajudavam. Hoje você tem, né? Mais ainda, você tem, hoje com alguns projetos, como por exemplo o Knative, você consegue evitar o lock-in de vendors, que também era uma característica bastante forte na arquitetura de serverless, né? Se você utilizasse a AWS, você estaria preso ao produto da AWS. Se você utilizasse a Azure, você estaria preso ao produto da Azure. Hoje existe uma série de projetos que você consegue ser avoid vendor lock-in, né? Você não tem o lock-in do vendor, o que potencializa bastante a utilização de serverless. E com essa observabilidade, o problema que a gente tinha, agora a gente não tem mais. Então foi resolvido, então também é uma coisa que facilita a adoção. Eu vejo hoje a arquitetura de serverless ela mais forte para começar a ser adotada assim, em grandes projetos, né? Por conta de tudo isso que a gente tem agora. A grande vantagem que todas as empresas buscam quando é serverless é o custo operacional. Sim. Então, e de fato ele dá isso, né? Então você pode utilizar, por exemplo, o Kubernetes rodando containers com serverless. Fazer suas integrações utilizando serverless. Você não precisa mais do seu 24/7 rodando, né? 24/7 de um microservice rodando. Você pode usar uma função serverless para fazer isso, né? Então, eu acho que agora a gente está pronto para ir para uma ideia de serverless. Legal. E quais os cenários assim, que você vê utilizando o serverless? Também é uma discussão muito grande, né? Falando cara, como é que você vai escrever o seu código, sua regra de negócio no serverless, ou você vai distribuir em várias funções e vai se comunicar via eventos, ou vou escrever tudo no microserviço que está dentro, meu domínio de negócio vai estar dentro do microserviço, então vale a pena estar ali. Que cenários mais interessantes assim, a indústria está indo, né, de caso de uso, vamos falar assim, de serverless? Eu acho que duas principais vertentes, assim, né? A primeira é quando você tem schedulers, por exemplo, simples schedulers, né? Eu preciso que rodar aquilo a cada 10 minutos.
Você ter um microservice 24/7 ali para rodar 6 vezes numa hora, tipo, olha o overhead do custo operacional que você tem. Então, serverless dá muito bem fit nesse caso de uso. Que a gente pode fazer um bind a integrações de sistema batch, por exemplo. É basicamente esse caso de uso. Né? A gente tem um determinado tempo, a gente executa uma função. E alguns outros cenários, por exemplo, que você não consegue prever muito a demanda da sua aplicação. Então, serverless permite que você escale de uma maneira muito mais rápida e de uma maneira muito mais elástica. Né? Então, esses casos de uso que você não consegue prever o volume, e o volume é excessivamente alto, serverless também fita bem, dá bastante fit nesse caso. São esses dois casos de uso que a gente vai falando. E óbvio, é muito presente na arquitetura serverless, como você falou, a programação orientada a eventos. Né? Event Driven Architecture é muito presente e esse mindset tem que ir com você quando você vai adotar serverless. Tem que ir porque isso que garante a sincronicidade e o custo operacional da sua função, né? Rodar de uma maneira bem econômica. Legal, bacana. E tudo isso, né? Seja microserviço, seja o monolito, seja o serverless, tem uma API ali, né? Para ser gerenciada, né? Enfim, aí tem plataformas, como a plataforma da Synsidia, que ajuda a gerenciar. Pessoal, acabando aqui o nosso papo, a gente tem pouco tempo também, né? O vídeo não pode ficar muito longo, mas agradecer ao Cláudio, obrigado pelo papo, é um mestre de conhecimento de microserviços, etc. É um prazer ter você aqui trabalhando com a gente aqui na Synsidia, agregando conhecimento e construindo esse novo aí mundo de mesh pra gente, né? Pessoal, se vocês tiverem dúvidas aí, podem deixar nos comentários, tá? Que aí a gente responde aí para vocês. Tem o blog da Synsidia, synsidia.com/blog, onde vocês têm vários artigos do Cláudio, artigos meus sobre APIs, microserviços também, Event Driven e por aí vai, né? Então fica um convite aí para vocês verem também o blog da Synsidia. Beleza, pessoal? Valeu, hein? Obrigado e até o próximo. Valeu.